Senhor, mais uma noite de culto, culto da família, Pai, que eu creio, Pai, que o Senhor já, Senhor, amado Deus querido, determinou do alto do céu as bênçãos para as famílias, Senhor, da Poder e Unção. Jesus amado, Jesus querido, eu vou entregar os teus filhos que já passaram por essas portas, Senhor, aqueles ainda, Senhor, que não chegaram. Pai, vai de encontro, Senhor, traz debaixo das tuas mãos poderosas, nos dá um culto na tua presença, derrama da tua unção, do teu poder sobre a vida do teu povo, aqueles que vão trazer a oportunidade ao Pai, da direção, que tudo venha ser para a honra e para a glória do teu nome. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra nossas Bíblias no livro de Segundo Samuel. Você conta assim. Livro de Segundo Samuel. Vamos achar? Entra no meio do fogo e te faz vencedor. Acima de tudo e de todos, Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não há para ninguém. É Deus. Ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir. O homem mesmo estando morto, Ele faz ressurgir. Todos acharam? Vamos ver a palavra do Senhor lá no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 9, que diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, o texto da palavra, a bondade de Davi para com o filho de Jonathan. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos achar a palavra do Senhor. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonathan. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que ele viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: sim, servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de bondade de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um, filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe: ó rei, onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que ele está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com seu rosto por terra, e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: que é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado aos filhos de teu senhor. Trabalhais-lhe as pois a terra, tu e teus servos, e recolherá os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão. Coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à mesa. E tenha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse-lhe Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei mandar seu servo, assim
porém, Mefibosete, comerás a minha mesa com um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que quando Davi, ele estava ali fugindo, louvado seja o nome do Senhor, de Saul, ele fez uma aliança com Jônatas, e através dessa aliança, o filho de Jônatas foi alcançado pelo rei Davi, porque enquanto Davi fugia da ira de Saul, era Jônatas que ele estava sempre com Davi, conversando, intercedendo, pedindo que ele não tivesse medo. E ele disse que ele pegou um amor tão grande por Davi, a confiança, que eles fizeram uma aliança. E quando eles não tivessem mais vivos, um ou outro, eles iam cuidar da sua família, da sua casa. E quando, louvado seja o nome do Senhor, chega o tempo em que Saul e toda a sua casa desce a sepultura, é morto, fica a responsabilidade sobre Davi para cuidar dos filhos de Jonas. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem, ele ali com medo da guerra, com medo de ser morto, a sua amba vai correr para se esconder, deixa-o cair, e naquela queda ele tem um atrofiamento nas suas pernas e ele fica aleijado em ambos os pés, ele não andava. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele desce para um lugar para se esconder, porque depois que se perde pai e mãe, aqui nesse contexto, a casa toda de Saul tinha que ser destruída. E ali aquele menino para se esconder, aquela mulher para esconder aquela criança, para não morrer nem pelos filisteus, nem pelo futuro rei que ia tomar ali a frente do reinado, ele foge, ele vai para Lodebar. E diz a palavra do Senhor que Lodebar é uma terra longe, uma terra seca, terra de esquecimento que ninguém olhava. Louvado seja o nome do Senhor. E se passaram 20 anos, até que o rei Davi, ele se lembre, da aliança, da promessa que ele fez a Jônatas de cuidar da sua casa, dos seus filhos. E ali ele chama o seu servo e ele faz uma pergunta, porventura ainda restou alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia para com a sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. E assim chamaram, sim, existe um, chamaram Ziba, e Ziba falou, ele é aqui, Senhor. Sim, existe um homem aleijado de ambos os pés, e o rei quis saber onde que ele está. E ele disse, ele se encontra em Lodebar, terra de esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a palavra do Senhor diz que Davi, ele dá ordem ao seu servo que vá àquele lugar e ele traga Mefibosete para a casa do rei, para a presença do rei, para que ele possa ser restituído de tudo que foi tirado, os anos de pobreza. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que enquanto Mefibosete estava ali em Lodebar, Deus, ele é maravilhoso, porque até chegar a promessa, o tempo em que Deus irá fazer algo na minha e na tua vida, Deus não nos esconde, Ele prepara alguém para cuidar da gente, E assim Deus preparou na vida desse jovem, ali um homem rico, para cuidar dele, até o Senhor querer fazer. Porque muitas vezes a gente achamos que as promessas do Senhor irá se cumprir na nossa vida da noite para o dia, Mas não tem um tempo determinado para tudo se cumprir na nossa vida. As promessas de Deus se cumprirem há um tempo. Não é assim, nós precisamos ser preparados. E aquele homem estava ali, achava que ele estava esquecido, mas o Senhor ele estava cuidando dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que quando Davi manda ali a carruagem, o carro do rei buscar aquele homem, ele se humilha perante aquele homem, porque ele
diz a palavra do Senhor que o Senhor restituiu. Como aquele homem não podia trabalhar, se locomover, para receber aquilo para ele colocar em andamento, o rei mandou que Ziba e todos os filhos dele, todos os servos dele, trabalhassem para aquele homem e mudassem todos os dias, ele fosse colocado à mesa, ali para ceiar, para fazer as suas refeições com o rei. O rei restituiu tudo que ele tinha, não sei quantos anos, quanto tempo você e eu tem esperado pela promessa do Senhor. Se você está numa terra seca, de esquecimento, mas continue orando, esperando no Senhor, porque a hora de Deus vai chegar na minha e na tua vida, e o Senhor irá restituir no espiritual, no físico, em tudo aquilo que você precisa, na saúde, em todas as áreas, nas áreas familiar, sentimental. Só é você crer no Senhor, porque Ele é um Deus que Ele cuida dos seus filhos, Ele não desampara. E assim como Ele fez na vida de Mefibosete, através de uma promessa, de uma aliança que o Senhor sustentou até o dia que Ele iria receber, assim o Senhor irá fazer na minha e na tua vida. Não seja impaciente, continue esperando, mas esperar não significa que você tem que ficar prostrado, sentado não. Trabalhe, faça planos, projetos, porque o Senhor é aquele que vai responder e vai dar vitória. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor ele possa falar mais no coração dos meus amados irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Começar com nossas oportunidades. O nosso irmão Rômulo está com a sua oportunidade para fazer a contribuição com o nosso coração.